As rajadas rápidas de rádio são breves explosões de ondas de rádio extremamente intensas que duram apenas alguns milissegundos. Elas são detectadas por radiotelescópios em todo o mundo e apresentam características únicas, como uma altíssima frequência e velocidade. Existem inúmeros fenômenos celestes que ainda não puderam ser completamente compreendidos pela ciência. Dentre eles, essas estranhas e misteriosas rajadas rápidas de rádio. As rajadas rápidas de rádio são um fenômeno relativamente recente e ainda não é totalmente compreendido pelos cientistas, mas, ainda assim, já foram detectadas centenas de rajadas rápidas de rádio, inclusive recentemente, nos últimos meses. No vídeo de hoje, você vai ficar sabendo mais sobre as rajadas rápidas de rádio, o que elas são e por que elas ainda continuam sendo um dos maiores mistérios da astronomia moderna. Mas antes de assistir a este vídeo, não esquece, deixa aqui teu like, te inscreve no canal, clica no sininho de notificações para que possamos chegar a 4 milhões de inscritos, deixe teu comentário no final do vídeo e nos siga também na conta oficial do Mundo Desconhecido no Instagram, o link está aqui abaixo. Bora pro vídeo! Existem muitos fenômenos astronômicos que ainda não conseguimos explicar, não é? As rajadas rápidas de rádio são um deles. Elas são breves explosões de ondas de rádio extremamente intensas que duram apenas alguns milissegundos e que podem ser detectadas por radiotelescópios em todo o mundo. A origem dessas explosões ainda é realmente um mistério para a ciência e várias teorias têm sido propostas para explicá-las, incluindo colisões de estrelas de nêutrons, explosões de supernovas e até mesmo sinais de civilizações extraterrestres avançadas. E embora centenas de rajadas de rádio já tenham sido detectadas, os cientistas ainda não conseguiram identificar com precisão o que está causando estas explosões de ondas de rádio tão intensas. O fato mais curioso é que as rajadas de rádio são extremamente breves e intensas, o que dificulta sua detecção e observação. Além disso, elas são detectadas em grandes distâncias, o que significa que acontecem em outras galáxias ou mesmo em universos paralelos, o que dificulta ainda mais estudar as condições que levaram à geração dessas rajadas de rádio. Uma outra questão curiosa é que as rajadas de rádio apresentam características únicas como alta frequência e polarização circular, que são difíceis de explicar também com os modelos atuais de física. Isso leva os cientistas a proporem várias teorias para explicar essas explosões, incluindo colisões de estrelas de nêutrons, explosões de supernovas e até mesmo as teorias conspiratórias mais bizarras. Mas, de fato, essas teorias ainda precisam ser testadas e confirmadas com mais evidências. Existem várias teorias sobre as rajadas rápidas de rádio, mas nenhuma delas foi confirmada de forma definitiva até o momento. Existem algumas teorias que defendem que as rajadas podem ser geradas por colisões entre estrelas de nêutrons que são formadas após a explosão de uma estrela. Outros defendem ainda que essas rajadas podem ser geradas por explosões de supernovas, ou seja, o fim da vida de uma estrela. Mas é claro que essas são apenas teorias e por isso há aqueles que acreditam que esse fenômeno nada mais é do que um sinal claro de vida alienígena ou de alguma civilização extraterrestre muito mais avançada do que a nossa, é claro. Isso se dá principalmente porque elas apresentam características únicas que são difíceis de explicar com os modelos atuais da física, como, por exemplo, o fato das rajadas serem identificadas de longas distâncias, possivelmente de outras galáxias ou até mesmo em universos paralelos. Além disso, elas apresentam alta frequência, o que é difícil de explicar com os fenômenos conhecidos por nós na natureza. Ao fazerem medições contínuas de rádio da galáxia espiral NGC 2082, astrônomos australianos identificaram uma misteriosa fonte de rádio compacta e brilhante vindo de um certo lugar. A galáxia espiral NGC 2082 é uma galáxia localizada na constelação de Vela, a cerca de 55 milhões de anos-luz de distância aqui da Terra. Mas a questão é que a origem e a natureza dessa fonte não são claras e requerem ainda mais pesquisas. Em geral, as fontes de rádio são objetos cósmicos que geram quantidades relativamente grandes de ondas de rádio.
Dentre elas estão as nebulosas e as radiogaláxias, que são galáxias com regiões gigantes de emissão de rádio que se estendem por longas distâncias. Segundo os pesquisadores, mesmo com as observações contínuas de rádio, não foi possível concluir o que de fato estava gerando a emissão. No entanto, foi possível detectar uma fonte de rádio brilhante e compacta, mas conforme disseram os próprios pesquisadores, de origem desconhecida. Para os astrônomos, o mais provável é que essas rajadas sejam uma fonte de fundo extragaláctica, como um objeto quase estelar muito luminoso, também conhecido como quasar, uma radiogaláxia ou núcleo galáctico ativo, uma região muito luminosa, localizada no centro de uma galáxia. Mas essa teoria ainda precisa ser validada, assim como tantas outras. Existem muitos fenômenos celestes que ainda não foram completamente compreendidos pelos cientistas, e isso pode ser devido a vários fatores. Algumas vezes, os fenômenos são muito raros ou breves, o que dificulta a observação e a análise. Outras vezes, eles podem ser muito distantes ou escondidos por poeira ou por gás, o que dificulta a observação. Além disso, alguns fenômenos podem ser muito complexos e difíceis mesmo de entender, mesmo com os melhores instrumentos e técnicas de observação disponíveis hoje em dia. Alguns exemplos de fenômenos celestes que ainda não são completamente compreendidos incluem as ondas gravitacionais, os buracos negros, os quasares e as radiogaláxias. No entanto, mesmo que a ciência ainda não tenha explicações completas para esses fenômenos, os cientistas continuam a estudá-los e a fazer progressos na compreensão deles. Essa não é a primeira vez que uma rajada rápida de rádio é identificada no espaço. Por isso, sem sombra de dúvidas, é certo que elas vão voltar a acontecer. Mas a grande questão, pela qual nem mesmo os cientistas conseguiram resolver ou explicar, é por que elas acontecem e de onde elas surgem. Por que são tão sincrônicas? Por que duram um tempo exato entre uma rajada e outra? Essas e outras questões intrigam não apenas os cientistas e pesquisadores, mas também os apaixonados pelo mundo da ufologia. O fato é que as rajadas rápidas de rádio possuem uma enorme quantidade de energia, o que sugere que elas podem ser geradas por objetos ou fenômenos extremamente poderosos. Até agora, mais de 150 rajadas rápidas de rádio já foram detectadas, mas a causa exata ainda é um verdadeiro mistério. Os estudos sobre elas são importantes porque podem nos ajudar a entender melhor a natureza do universo e a dinâmica de objetos celestes extremamente energéticos. Eles também podem nos fornecer informações valiosas sobre a estrutura e a composição da matéria escura, um componente misterioso do universo que ainda também é pouco compreendido. No entanto, sempre é importante lembrar que essas teorias ainda precisam ser testadas, confirmadas, com mais evidências e, por enquanto, as rajadas rápidas de rádio continuam sendo um mistério, até mesmo para a ciência. O que você pensa sobre esse fenômeno? O que será que são realmente as rajadas rápidas de rádio? De onde elas se originam? Será que são geradas por uma civilização ainda desconhecida pela humanidade? Escreva o que você pensa aqui abaixo nos comentários. Sua opinião é muito importante pra gente. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo até o final. Se você gostou, deixa aqui teu like, te inscreve aí no canal, clica no sininho de notificações para que você não perca nenhum vídeo nosso, que é postado todos os dias às 18 horas. E nos siga também na conta oficial do Mundo Desconhecido no Instagram. Vai ser um privilégio ter você por lá também. Um forte abraço para você e até amanhã no próximo vídeo do Mundo Desconhecido.